artículo neutro lo. Os artigos, igual que em português, são partículas que vão determinar, vão informar qual o gênero e o número da palavra que vem depois. Eles se dividem em definidos e indefinidos, e as circunstâncias em que usamos uns e outros é semelhante ao português. Se eu chego na minha casa e eu falo para alguém, olha, comprei uma blusa, a pessoa que está recebendo a mensagem vai querer saber que blusa é essa, onde comprei, quanto paguei, o que eu faço com ela. Quando eu chego na minha casa e eu digo, olha, comprei a blusa, provavelmente a recepção da minha mensagem seja outra. Já vão me dizer o quê? Ai, que bom, que legal, então tu não precisa te incomodar mais, já está comprada a blusa. Qual a diferença, então, entre usar os definidos ou indefinidos? Que quando usamos os primeiros, estamos falando de algo que já é conhecido pelas pessoas que participam da conversa. E quando falamos dos indefinidos, falamos de algo que o receptor da mensagem não conhece ainda, estou apresentando aquilo para ele. Então, essa é a grande diferenciação. Eu acredito que ninguém tenha problemas de usá-los num momento adequado, até porque é semelhante ao português. O que muda um pouco é a forma. Por isso que os definidos, quando eu falo ele, eu estou falando do masculino singular, los, masculino plural. Lá para o feminino singular, las para o feminino plural. E aparece em espanhol um artigo definido lo, que é neutro. O que eu estou querendo dizer quando falo de neutro? Bom, agora nós temos que ir para o conceito do que o artigo faz. Ele serve para determinar, avisar-me o gênero e o número da palavra que vem depois. Então, vejam só, se eu falei que o lo é neutro, ele vai aparecer na frente de palavras neutras. E muito cuidado, porque quando eu digo palavras neutras, são palavras que carecem de gênero e não têm número. Então, que palavras são essas? Se nós paramos para pensar um pouquinho, em português também temos essas palavras neutras. São os adjetivos e os advérbios. Aliás, um adjetivo, ele vai mudar a sua terminação dependendo do substantivo ao qual ele estiver adjunto. Quer dizer o quê? Que o gênero e o número não lhe pertencem. Ele pega emprestado do substantivo para usá-lo, para acompanhar essa palavra. Por isso que falamos que é neutro. Observen o seguinte. El artículo neutro lo sirve para substantivar adjetivos. Vamos ver que processo é esse e como funciona. Um exemplo. Se eu falo, el martillo es útil porque clava clavos. Eu falei o quê? O martelo é útil porque prega pregos. Perfeito. Agora, a palavra útil é o quê? É um atributo, uma qualidade do martelo. Se eu não tivesse martelo nessa história, a palavra útil não teria por que estar aí. Agora vamos mudar um pouquinho a história. Olha, se eu falo lo útil del martillo es clavar clavos, eu falei mais ou menos a mesma coisa que na frase anterior, só que eu mudei o quê? O sujeito. A palavra útil, que era um adjetivo e era um adjunto da palavra martelo, passou a ser sujeito. Ele tem vida própria. Ele não depende mais do martelo para existir. Ele significa o que agora? A utilidade. Então, o que nós estamos comprovando? Que a palavra útil, que era um adjetivo do martelo, agora passou a ser o quê? Um substantivo, porque ele tem valor por si próprio. Então, é um substantivo abstracto. Uso do lo. Nós vamos aprender em espanhol 3 lo. Um lo que vai aparecer antes de adjetivos, de adverbios e de participios, e que é o artigo do qual estamos falando. Olhem aqui o exemplo. Lo bonito, antes de adjetivo. Lo lejos, antes de un adverbio. Lembren que lejos significa
Longe é antônimo de cerca, que es perto. Lo amado. Ah, mas isso aí é o participio de um verbo. Como podemos entender que aparece esse artigo neutro lo na frente de um participio? Porque nós não podemos esquecer que o participio, quando não forma parte de uma conjugação verbal, de uma perífrase verbal, tem um verbo auxiliar junto, ele tem função de adjetivo. Nós vamos a aprender un otro lo que va a aparecer antes de verbos. ¿Qué lo é esse que aparece antes de um verbo? É o pronome oblíquo. É o pronome oblíquo que vai substituir o objeto direto de uma frase. E outro lo que aparece antes da partícula que pelo fato de ser acompanhado de que, equivale a quilo. Então, dentro da gramática seria um demonstrativo. Agora, o que importa aqui é que você saiba diferenciar quando você tem um lo que é artigo, um lo que é pronome complemento, ou de um lo que é demonstrativo. Então, é importante sempre observar a palavra que vem depois. Se depois do lo vem um adjetivo, um advérbio, um particípio, é um artigo. Se o lo vem antes de um verbo, é um pronome complemento ou pronome oblíquo. Se o lo vem antes da partícula que, é um demonstrativo. Derivada desta matéria, nós vamos aprender agora as únicas contrações que existem em espanhol. Por que eu digo as únicas contrações? Porque a importância delas está justamente nisso. Em espanhol eu posso unicamente unir a preposição a ou artigo el e formar al, que significa o que em português? Ao. E a preposição de mais o artigo el para formar del, que significa do. Olhem os exemplos aqui. Voy al mercado, vengo del colegio. Nunca vamos a poder falar separado o a do el. Voy al mercado, vengo del colegio. Em português seria exatamente igual. Se eu tenho das, por exemplo, em português, para levá-lo para o espanhol, eu tenho que pensar primeiro como se formou em português. Aí eu lembro, o das se formou de mais as. O que é de? É a preposição de, fica igual em espanhol. E as é o artigo feminino plural. Como que eu falava em espanhol? Las. Então, escrevo as duas palavras separadas, de las. Nós colocamos aqui outros exemplos para direcionar um pouco a maneira que você terá que pensar esta matéria. Olhem aqui, o acraciado se formou como em português? A mais a. Passa isso aí para o espanhol? Alá. Dos. De los. No. A é em mais o. Então vai ser o quê? Em el. E pelo, que é por ele.